Fala pessoas, dia 23/6, sexta-feira, vamos às notícias para o final de semana, algumas bem interessantes. Vou começar de leve com Bolsonaro aqui. Estou pensando em ser candidato a vereador do Rio de Janeiro, diz Bolsonaro em evento do PL. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que avalia a possibilidade de ser candidato a vereador no Rio de Janeiro nas eleições de 2024 ou se estiver elegível para a presidência da República em 2026. As declarações foram dadas durante o evento do Partido Rio Grande do Sul. Estou pensando em ser candidato a vereador do Rio de Janeiro. Qual o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir mais jovem. Geralmente a vereança é para a garotada, para o mais jovem. O primeiro degrau para a política, disse, né? Não sei se você está falando sério ou não, mas aí existe toda uma conversa sobre o futuro dele, dependendo do que ele vai aí enfrentar no TSE. Estou sendo subliminarmente acusado, diz Bolsonaro, sobre tragédia com submarino. Não é brincadeira, a gente falou aqui, ó. Sabe quem é o responsável pelo trágico acidente de um submarino? Jair Bolsonaro. Já tem manchete por aí. Procura. Ex-ministro de Bolsonaro angariava clientes para mergulhar no Titanic, disse Bolsonaro. Ele se refere à agência Marcos Pontes, do qual o atual senador do PL é sócio e vendia pacotes para o submarino, e nós conversamos aqui sobre isso. Então, sempre que existir uma janela, uma possibilidade, o ataque será feito durante muito tempo ainda. Só que tem umas conversas muito estranhas acontecendo. Temer rejeita participar de resgate de Bolsonaro no TSE. Ex-presidente foi procurado por emissários de Bolsonaro com um plano surreal de tentar influenciar ministros da corte, né? E um plano realmente surreal, já que Bolsonaro também teve um suposto acordo. Bolsonaro disse que fez aí, lembra do 7 de setembro? Chegou ao Temer, conversou, falou que tinha uns acordos com Temer e Moraes. Nada foi confirmado pelo Temer, mas aí eles pedem ajuda. Eu, sinceramente, acho completamente inútil. Valdemar diz duvidar sobre inelegibilidade, mas já prepara futuro do PL sem Bolsonaro. Que eu não vejo possível, tá? Porque capital político, por mais que se perde, dependendo do que enfrenta, até aumenta. Com possível inelegibilidade, Bolsonaro traça estratégias para seguir na política partidária. E com certeza acontecerá. Porque capital político, ele se esvai quando alguma polêmica muito grande, ou, vamos dizer assim, drena esse capital político. Mas quando não tem nenhum tipo de corrupção séria no nome do Bolsonaro, não foi achado nada, esse capital político se mantém. Se ele enfrenta injustiças ou problemas que a população vê que não é justo com ele, capital político aumenta. Ele se tornando inelegível, o que acontece com o capital político? Ele se espalha. Ele pode espelhar em alguém, assim como o Lula fez com a Dilma, né? Então existe sim possibilidades. Não é tão fácil assim acabar aí com o Bolsonaro. Se Bolsonaro não puder se candidatar, quem ele deve apoiar? Aí tem uma pesquisa. Primeiro, Tarcísio de Freitas com 21%. O mais estranho é 27% falar nenhum deles. Mas se não tiver possibilidade, sim, será Tarcísio ou até Michele Bolsonaro aí com 15%. Vamos ficar de olho, tá? Mas agora vem a parte mais interessante, completando a notícia de ontem da Daniele Lima. Os bastidores das reuniões da CNN Brasil para proteger Bolsonaro. Daniela Lima pediu demissão. Jornalistas são obrigados a calar sobre ex-presidente. O Noblar tá comentando uma matéria aqui do Demori. Leandro Demori falou os bastidores das reuniões da CNN Brasil para proteger Bolsonaro. Ele diz, reuniões de cala boca. Eu apurei ontem que a direção de jornalismo da CNN Brasil intensificou reuniões internas para controlar o que era dito no ar. Individualmente ou em grupos, os jornalistas da casa foram chamados para essas conversas. Recebi também uma série de prints de conversa por WhatsApp, que não revelo para não expor as fontes. Então, existe aí um papo muito estranho, porque a Daniela saiu da CNN. O objetivo das conversas na CNN, proteger Jair Bolsonaro, cortando as críticas e a abertura crítica em cima de seu nome. E isso abarcava desde reportagem até comentários sobre o ex-presidente. A ordem foi repassada poucos dias atrás, justamente antes de uma semana decisiva para o futuro político de Bolsonaro. Hoje o TSE começou a julgar possível afastamento das eleições até 2030. Salvo raríssimas exceções, a CNN tangenciou o assunto. E estão dizendo que a CNN vai proteger o Bolsonaro. Bom, eu não sei. Eu falei para vocês. A inelegibilidade é algo quase que certo, tá? É uma coisa muito inusitada se não acontecer. Se não acontecer, algo mudou. Tem aí algumas coisas interessantes. Esse negócio da CNN, a Daniela Lima saindo, né? Porque parece que a CNN não vai ficar tão do lado do Lula. E a gente vai ver aqui algumas informações sobre o Lula. Então você vê que não é brincadeira. Será que existe uma reviravolta? Eu não gosto de colocar muitas esperanças. Vamos deixar fluir, porque não é algo definitivo. Demorará muitos anos ainda para as coisas entrarem no lugar. Sendo inelegível ou não,
Existe capital político a ser aproveitado? Vamos ver aí o que acontece. Em discurso a líderes na França, Lula promete desmatamento zero na Amazônia até 2030. Para ele tudo é zero, igual fome zero, né? A fome acabou? Não sei. Acho que com a questão aí do auxílio emergencial, acho que acabou, mas enfim. Na época dele era tudo zero, tudo vai acontecer zero. A gente sabe que é impossível. A esquerda gosta de falar em números absurdos, muito grandes, né? 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil e a Amazônia zero desmatamento. Sendo que a gente sabe, quanto mais áreas indígenas, mais aí pode acontecer de coisas acontecem lá misteriosas, né? Então o zero só se for nos registros aí, se um dia ele conseguir controlar tudo e falar que realmente é zero. Lula, quem poluiu o planeta e tem dívida histórica foram os que fizeram a Revolução Industrial. Então Lula tá tomando aí um visual mais vermelho da coisa e atacando aí os globalistas. Lula discursa ao pé da Torre Eiffel e diz que países ricos têm dívida histórica com o planeta. Aí ele cita países pobres, América Latina, África e os países ricos que são um problema. E aí a gente começa a ver que ele está realmente cada vez mais vermelho, cada vez mais comunista. Uma coisa que eu falei, vão colocar o Lula lá e eu acho que ele não vai ficar tão pianinho como o pessoal, né, democrata achou que ficaria. Porque o cara sempre foi comunista. Então é quase que lógico que ele vá para esse lado. Lula encontra com o presidente de Cuba durante viagem a Paris, enquanto a China aí está falando de fazer algumas bases lá. Mas olha só, o pessoal não fica quieto, já está mudando totalmente o discurso, porque quando foi eleito o Lula era dito aí como o grande salvador, né? O pessoal da esquerda batia no peito, agora temos um líder de verdade. Olha só, Lula é decepção e falso amigo do Ocidente, diz o jornal francês. Libération critica os posicionamentos de Lula sobre a guerra da Ucrânia e a proximidade com Nicolás Maduro. Então eles estão tudo de olho. Tá aqui, Libération, né? Lula, la decepção, e aí fala em francês sobre ele. Essa é a segunda vez que o Lula é criticado por um jornal francês em suas declarações. O Express afirmou que em 7 de junho, que a mágica diplomática do presidente acabou e que Lula não é mais Lula. Os motivos são os mesmos, a guerra na Ucrânia e a proximidade com a Venezuela. O pessoal já está ligado, né? Não deveria se aproximar, o papel dele era se manter neutro pelo menos, né? Mas Lula está enfrentando todo mundo, né? Shein, Shopee e AliExpress, cobrança de imposto pode começar em julho, então vocês têm pouco tempo, né? Eu, sinceramente, tudo que eu precisava de equipamentos eu já fui atrás, porque não sei como será o futuro, então pode começar em julho. E é isso, os caras precisam, né? Quanto mais imposto, melhor, né? Porque o arcabouço é isso. Se não tiver, não tem como gastar. Então, é básico, né? Lula e Janja têm jantar com o príncipe saudita que deu joias a Bolsonaro. Quase, porque ele cancela o jantar com o príncipe saudita que deu joias de diamantes a Bolsonaro e Michele, e o Guga Chakra fala que ele corrige o erro ao cancelar jantar com o ditador saudita. Cancelaram porque eles pensaram assim, como é que vai ser, né? Porque aí pode falarem que ele ganhou alguma coisa, pode ser que o Lula ganhe e aí ele não queira, né, desfazer, porque o Bolsonaro acabou desfazendo, não ficou com as coisas. O Lula talvez fique. Mas com a esquerda tudo pode, tá? Eu acho que mesmo se ele fosse, conversasse, ganhasse as joias, acho que tudo ia ficar tranquilo. Porque eu falar, é presente, qual o problema de ter presentes, né? Foi assim como um Lavrov veio aqui no Brasil com uma mala de 5 toneladas, ninguém hoje sabe, até hoje sabe o que tinha lá, né? Vai saber. Presos no 8 de janeiro admitiram à polícia intenção de dar golpe. Isso aí é lógico. O que você vai fazer lá? Invadiram um Planalto. Domingo, não é dar resultado nenhum. Eles queriam dar o golpe, né? Mas não vai dar golpe nenhum, né? Não aconteceu nada. Justamente é aquele grande problema da direita pé na porta, porque tudo é muito mágico na mente, né? Vamos fazer e vai acontecer. Tá. Você pode até ir lá e depois o que acontece? A mesma coisa, né? Falar, mas o Bolsonaro tem que dar o pé na porta. Tá, ele faz. E aí, o que acontece? O sistema, ele se protege, se blinda, derruba e aí ainda piora mais a situação, tá? Então eu digo, os caras foram até lá, muita gente falou, fica na porta do QG, pacificamente. Aí um monte de gente falou, não sai, né? Empurrando as pessoas para saírem do QG, caíram em armadilhas. Enfim, é por isso que eu falo, cuidado com a direita. A direita, às vezes, não é tão direita assim. Canadá aprova a lei que obriga Google e Facebook a pagar grupos de mídia pelo compartilhamento de notícias. E começou. Agora eu quero ver se o Google e o Facebook vai pagar mesmo, tá? E por isso eu vou falando. As Big Techs já estão mudando, porque estão virando um alvo, né? E ao mesmo tempo, como eu falei no vídeo passado, tem algumas Big Techs aí que estão mudando o seu posicionamento. Estão ficando mais rebeldes. E eu estou gostando muito de ver essa briga. Ânimos exaltados. Voto para presidente fez 17% dos brasileiros cortarem relações pessoais em 2022,
Algo básico, né? Quase um quinto dos brasileiros relata ter cortado relação com parentes ou amigos que votaram no adversário de seus candidatos para o presidente no segundo turno em 2022, indica uma nova pesquisa da Genial Quest, e eu falo que é realmente verdade. Eu sou um cara extremamente tranquilo, muito profissional, né? No meu trabalho eu nunca falava de política, tá? Mas o pessoal até quando descobre que você fala sobre isso, vem atrás de você e eles ficam bravos com você mesmo não comentando absolutamente nada, porque eu tenho uma opinião pública. E eu realmente perdi praticamente, não converso com praticamente mais ninguém, né? Porque é aquela coisa, no Brasil você tem que ser alienado. Se você tiver um pingo de opinião, vai dar briga. Mesmo você sendo um cara como eu, completamente tranquilo, converso com todo tipo de gente, porque existem ambientes, né? Ambientes profissionais, né? Você vai numa loja, você pode ter pessoas com pensamentos diferentes, que não têm muito conhecimento em certas coisas, é completamente normal. Mas realmente a briga é complicada. E familiares, então, fica muito pior. Uma pena, eu lamento muito. Às vezes realmente acontece disso. Na minha aula eu uso o ChatGPT, é obrigatório, diz o professor da USP, e eu falo para vocês, tá? Uma coisa que talvez o pessoal não fale, mas tentem usar, tá? Muitos inscritos meus, pessoal que me segue nas minhas outras lives, falam que estão usando. E eu digo, por mais que as informações podem uma coisa ou outra estar errada, o nível de conhecimento técnico da coisa te ajuda muito. Então, em várias áreas você vai ter aí um belo de um apoio. E por isso que o cara da faculdade falou, tem que usar mesmo. Porque quando você usa de uma forma inteligente, não automático, trabalhe para mim, mas você trabalha utilizando ele, o seu avanço será muito maior. E eu digo, no futuro, tá? Quem faz aí o uso da inteligência artificial para o seu meio profissional terá muito avanço, destaque e aprendizado sem igual. Tá certo? Deixo a dica. De PF para PF, Polícia Federal passa a citar Paulo Freire em palestras. E pois é, tá mudando a PF, né? A Polícia Federal passou a citar este ano Paulo Freire em palestras e seminários que buscam um aprimoramento de servidores. O educador foi incluído na grade estipulada pela Diretoria de Ensino da Academia Nacional de Polícia. E o Vini comenta aqui, seus métodos são aplicados no Brasil desde 63 e são todos tão bons que até hoje a média de QI do brasileiro está abaixo da média mundial. Absolutamente verdade. O pessoal gosta bastante, tá? Pessoal, vou ficando nessa, um vídeo um pouco mais curto para esse final de semana. Final de semana vamos tentar aí reviver mais um canal, revivi um, agora vamos reviver o outro canal. E agradeço demais quem está apoiando aí o canal com Pix ou compras na Amazon. Navegou, comprou aí com o link que eu deixo na descrição ou comentário fixado e ajuda o canal de qualquer forma. Pessoal, muito obrigado, a gente se fala e até mais.